E aí, pessoal, cá estamos nós de novo, agora para a nossa segunda aula de Word Writer, né? Segunda aula referente a processadores de texto, programas para trabalhar com texto. São eles o Microsoft Word e, claro, o BR Office Writer. Programas que estão se tornando, assim, o Writer, pelo menos, está se tornando mais comum, já que o Word era quem dominava, né? O Word era o único. Falava-se em programa de texto para concurso público, tinha que ser o Word, né? E agora o mercado está se dividindo, né? O reinado absoluto do Word foi ameaçado com a chegada do BR Office Writer. Vamos continuar aqui com nossa visão, nossa análise sobre esses programas. O que nós vamos trabalhar agora, nós vamos começar a trabalhar com a ideia de mexer no programa, certo? Realmente mexer no programa. Esse mexer no programa conta com uma ideia, com um conceito chamado fluxo do texto. O conceito de fluxo do texto precisa ser conhecido para que você consiga entender quais são as teorias por trás, né, do mexer, do manusear o Word e o Writer, ok? Então vamos começar com o seguinte. A primeira coisa que nós precisamos conhecer é que todo o texto do Word e do Writer, claro, ele se baseia na posição de uma barrinha que está piscando aí pra gente, certo? Esta barrinha aqui, que fica piscando, é chamada ponto de inserção, tá? Algumas pessoas têm o costume de chamar de cursor, ok? Oficialmente, meus amigos, não existe nada que se chame cursor, certo? No seu texto, nada, no seu documento, nada. Por exemplo, a setinha do mouse, né? A setinha do mouse que aqui está, olha ela aqui, certo? O nome dela não é cursor, é ponteiro. O ponteiro ou pointer do mouse, né? A setinha que aponta lá. Então a palavra cursor em si não tem nada que seja conhecido, que seja chamado oficialmente de cursor, ok? Claro que eu já vi em prova, esse é o ponto de inserção sendo chamado de cursor. E, novamente, isso não vai fazer com que a questão esteja errada. Você não vai lascar um errado na questão, né? Marcar lá que ela está errada, só porque o belíssimo elaborador resolveu chamar ponto de inserção de cursor. Tá errado? Tá. O nome não é esse, certo? Quer dizer, o nome oficial não é cursor. Mas se aparecer alguém querendo chamar essa barrinha piscante de cursor, você vai analisar a questão, saber se existe algum erro gravíssimo na questão, certo? E se houver um erro gravíssimo na questão, ela está errada. Se não houver um erro gravíssimo, não vai ser por causa disso que ela vai ser considerada errada. Não vai ser porque o cara não sabe o nome do ponto de inserção que ela vai ser considerada errada, ok? É só um alerta. Então vamos continuar aqui, vamos ver como é que funciona o ponto de inserção. Bom, o nome é ponto de inserção porque as coisas são inseridas onde ele está. Por isso que o nome é ponto de inserção. Vamos ver se nós conseguimos fazer uma coisinha interessante agora. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui a câmerazinha para vocês observarem. Ainda está fora a câmera. Não tem jeito, eu ia mostrar a vocês o teclado aqui, mas a nossa câmera está oficialmente desconectada. Eu vou tentar consertar aqui rapidinho. Peraí, fica aí, pessoal, fica aí só rapidinho. Bom, ele reconheceu a câmera, só que ele resolveu que a câmera ficaria apagada. Vamos trabalhar com outra câmera para ver se a outra câmera foi assim. Olha só, sinal de vida. Será que a outra? Vamos trabalhar com aquela que está assim. Não fica a coisa muito maravilhosa, não. Mas olha só. Você já sabe o que eu vou fazer, né? Vamos digitar alguma coisa aqui, por exemplo, digitar o sinal de mais aqui. Igual, na verdade, né?
Vamos digitar aqui, por exemplo, a barra, ó. Então, à medida que você vai digitando, vai aparecendo lá, isso eu não preciso também explicar, né? Vocês já sabem disso. Vai aparecendo onde o ponto de inserção estiver. Então, o ponto de inserção é o ponto onde a gente insere as coisas. É o ponto onde vão ser inseridos os caracteres que a gente digitar no teclado, né? Minha câmerazinha de apoio aqui ficou meio troncha, mas foi só para demonstrar, né? Eu sei que vocês já sabiam disso. Então vamos tirar a nossa câmera, não vamos precisar mais dela. E nós vamos analisar a ideia de fluxo do texto agora. Veja como a ideia de fluxo do texto é interessante. Eu vou voltar para o meu zoom normal, né? O que eu estiver digitando vai ser lido por vocês, né? Então, começarei da seguinte maneira. Estou testando os principais... Só um detalhe. Eu vou querer mudar a letra porque eu gosto de usar Verdana. Essa letra é mais interessante. Estou testando os principais... Repara o seguinte. Eu quero digitar a palavra recursos, certo? Recursos. Eu só consegui digitar... Eu parei aí, em recur. Não que o Word tenha me proibido, mas eu parei aí. Você sabe, olha, eu vou voltar aqui. O cursor, ele está aqui em cima de mim, né? Ó, nessa posição aqui em cima de mim, estou. À medida que eu vou digitando, ele vai andando para a direita, claro, porque uma letra vai aparecendo. Então, estou, T-E-S-T-A-N-D-O, testando, e vai acontecer dele aumentar aí, certo? Os principais ok. Provavelmente a letra S não vai caber. A letra S não vai caber na palavra, nessa lateral. Então a palavra recurso será jogada toda para baixo, né, para a próxima linha. Então, recursos, o S coube, foi o O que não coube. Recursos do programa Word 2007. Ponto. Espaço, né? Continuo testando a digitação. Neste programa, ponto. Olha só um detalhe. O fluxo do texto é isso. À medida que você vai digitando, o texto vai correndo da esquerda para a direita, daí ele desce, esquerda para a direita, daí ele desce, esquerda para a direita, daí ele desce, esquerda para a direita e assim sucessivamente. Então o fluxo do texto é de cima para baixo, da esquerda para a direita, ok? Vamos lá. De repente meu rosto ficou muito amarelado, não? Estou sentindo um pouco amarelado, mas tudo bem. Olha só, algumas coisas que a gente faz interrompem esse fluxo. Algumas coisas que a gente faz, elas costumam interromper esse fluxo. A mais comum interrupção desse fluxo é justamente a tecla Enter. As pessoas não se dão conta do que a tecla Enter faz. A tecla Enter, eu aperto Enter para ir para a próxima linha. Você não faz isso. Você não aperta Enter para ir para a próxima linha. Você aperta Enter para interromper o fluxo do texto. Mas para interromper de que forma? Todas as interrupções de fluxo do texto, elas são chamadas de quebras. Ok? Então, o que é uma quebra? Uma quebra é uma interrupção manual, é uma interrupção forçada no fluxo do texto. Essa interrupção, a primeira, mais comum, é o Enter. O Enter ele é uma quebra de parágrafo, certo? Vamos entender o que é isso agora, certo? Eu vou dar Enter, né? Note o seguinte, ainda temos espaço aqui para digitar mais. Então, se eu digitasse algo aqui, ele ainda seria digitado nessa linha, mas eu não quero. Então eu vou dar Enter, eu vou pressionar Enter no meu teclado, ó. Enter. Você percebe que o ponto de inserção saiu daqui e veio para cá. Tudo que eu digitar agora será digitado nessa linha. Mas cabia aqui, certo? Cabia aqui nesse espaço. Mas eu não quis mais usar esse espaço, então eu quis deixar este espaço vazio
e quis começar o meu texto aqui. Então eu fiz alguma coisa aqui neste ponto, que mandou o fluxo do texto ser redirecionado direto para essa posição. Isso é justamente uma quebra, certo? É uma quebra de parágrafo. Eu acabei de finalizar um parágrafo aqui e, consequentemente, iniciar um novo parágrafo aqui, tá? Então, percebamos o seguinte: na hora em que nós apertamos o Enter, nós estamos terminando um parágrafo. Nós estamos interrompendo aquele parágrafo. Ó, nesse momento que eu dei Enter, para um parágrafo aqui. No próximo momento, no local para onde o meu cursor vai se dirigir, começa um novo parágrafo. Isso é assim no Word, isso é assim no Writer, em qualquer programa. O fluxo do texto é importante para qualquer programa e funciona basicamente igual em qualquer programa. No nosso conceito textual, no que a gente aprende nas aulas de literatura, interpretação de texto, português, é que um parágrafo é uma ideia que não pode ser interrompida. É uma ideia textual, aquele bloco de texto que forma uma ideia para o contexto geral, ele é um parágrafo. Você não pode interromper um parágrafo. Você não pode no mesmo parágrafo colocar duas ideias. A ideia geral é mais estética, literária, do que propriamente prática. Aqui no Word é o seguinte: é considerado um parágrafo um bloco de texto que termina onde você deu Enter. Então, qualquer bloco de texto, qualquer fluxo ininterrupto de texto que termine onde você deu Enter, ele é considerado um parágrafo. Desta forma, o nosso texto aqui, ele tem 2 parágrafos. O primeiro parágrafo começa aqui, lá na primeira linha, em estou, e termina aqui depois do ponto de programa, onde eu apresentei o Enter. E o segundo parágrafo começa logo depois aqui, onde tem algo aqui, e termina no final do texto, já que eu não dei nenhum Enter, né? Então, se eu começasse a escrever, vamos lá, né? Vamos interromper aqui. Estou testando os principais recursos do programa Word 2007, ponto. Continuei digitando. Continuo testando a digitação neste programa, ponto. Enter. Acabou o primeiro parágrafo, né? Este é o segundo parágrafo de texto, vírgula, que só vai terminar onde existir o Enter, ponto. Aí eu vou lá e faço Enter, né? Este é o terceiro parágrafo, ponto. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos 3 parágrafos neste documento do Word, né? O primeiro parágrafo tem 4 linhas, como vocês podem ver. O segundo parágrafo tem 3 linhas. O terceiro e o último parágrafo tem apenas uma linha. Pode parecer besteira, João, eu sei reconhecer um parágrafo, João. Eu não preciso que você fique aí gastando o tempo da aula para reconhecer um parágrafo. É isso que você se engana. É um engano isso. A gente precisa saber o que é um parágrafo para saber até onde um efeito tem validade. Nós vamos entender efeitos que precisam que você identifique parágrafos. Num programa, por exemplo, numa questão de prova que apresenta uma foto, por exemplo, você não pode afirmar que aí tem parágrafos. Você não pode. Você só pode afirmar que existem parágrafos se você os vir, se você os enxergar. E a única forma que você tem de enxergar um parágrafo, enxergar onde há parágrafos, onde não há parágrafos, onde termina um parágrafo e, consequentemente, começa outro, é através disso aqui, ó. Vê só. Vamos dar um zoom. Existe uma pequena ferramenta aqui na guia parágrafo, no grupo parágrafo, né? Que é essa ferramenta aqui. A ferramenta do mostrar tudo. Tá? Ela tem esse símbolozinho aí parecido com a letra grega π, né? Então, tá aqui, vamos tirar aqui, esse cara aqui, né? Então, o nome dessa ferramenta é mostrar tudo, tá? A ferramenta mostrar tudo, ela permite o seguinte: eu vou ligar lá agora e você vai ver a diferença no texto, certo?
Quando eu liguei a ferramenta Mostrar Tudo, ela passou a exibir no texto alguns símbolos que não estavam sendo mostrados antes. Por exemplo, entre cada palavra apareceu um quadradinho. Esse quadradinho é a indicação visual de que isso é um espaço. Sim, um espaço entre as palavras, certo? Se você perceber também, logo depois do final de cada parágrafo vem um símbolo como esse, um símbolo igualzinho ao símbolo do botão lá. Isso aqui é a chamada marca de parágrafo. A marca de parágrafo é justamente o indicador de onde aconteceu um parágrafo, de onde acontece uma quebra de parágrafo. Então, ou seja, o que está descrito aqui é que aqui é o final deste parágrafo. Consequentemente, o que vem depois desse símbolo é um novo parágrafo. Aqui também, isso aqui é um indicador de uma marca de parágrafo, é um indicador do fim de um parágrafo, certo? Então, este indicador aparece quando você dá Enter. Quando você aperta Enter, ele aparece. Mas, João, por que eu não o estava vendo? Por que eu só passei a vê-lo agora? Certo? Eu quero que fique bem claro uma coisa, certo? Eu imaginei essa pergunta agora, nunca imaginei essa pergunta na minha vida, mas quem sabe o cara pergunta para mim, como é que um símbolo desse é criado? Como é que no seu texto, esse símbolo que está aqui, esse símbolo que está aqui, ó, este símbolo aqui, como é que ele é criado no seu texto? Quando você aperta lá no botãozinho Mostrar Tudo? Não. Lá no botãozinho Mostrar Tudo, você está pedindo para vê-lo. Ele é criado, mesmo que invisível, quando você dá Enter. Quando você, no meio do texto, está digitando e aperta Enter, aí essa marca é criada. Ele é a indicação de que termina um parágrafo aí. Certo? Olha só. Saio o que eu escrevi, revolto o zoom. Então, olha a visão que nós temos. A visão que nós temos é que o primeiro parágrafo começa neste ponto e vai até onde está a marca de parágrafo. Então, este é o primeiro parágrafo deste texto. Okay? Tudo isso aqui é o primeiro parágrafo desse texto. Nós percebemos que o segundo parágrafo começa logo após o Enter do primeiro. Então, logo após a marca de parágrafo, já começa o segundo parágrafo. Então, este é o segundo parágrafo, que vai até aqui, até onde está a marca de parágrafo correspondente a ele. Certo? E o terceiro parágrafo é este último, que tem uma linha só, que vai até esse símbolo por enquanto. Vai até, por enquanto, esse símbolo. Então, nós temos três parágrafos de texto, ok? E dessa vez, amigos, não dá para você dizer que não é. Uma prova, eu só vou alertar isso uma vez. Quer dizer, eu vou poder alertar várias vezes, mas assim, essa é a primeira vez. Uma prova do CESP-UNB que utilize fotografias, ou de qualquer outra banca que utilize fotografias, ela só poderá mencionar parágrafos. Ela só poderá mencionar onde termina e onde começa um parágrafo se este símbolo estiver visível. Se este símbolo não estiver visível, se você não souber onde está a marca de parágrafo, se você não souber onde está o símbolo que diz onde um parágrafo termina, você não consegue ver se é um parágrafo ou não. Infelizmente. Ok? Então preste bem atenção a isso. Aqui eu tenho certeza que são 3 parágrafos. Se o meu texto estivesse com o Mostrar Tudo desligado, por mais que você chute, João, eu acho que o parágrafo termina aqui, eu acho que o parágrafo termina acolá, você não tem como dizer isso. Não tem como dizer isso. A gente pode aprontar uma série de armadilhas e dizer, o parágrafo termina aqui ou acolá. Eu não sei quantos parágrafos tem aqui. Eu, João, não posso afirmar quantos parágrafos tem aqui. A menos que isso apareça no enunciado lá, na figura abaixo você vê 3 parágrafos que são assim, assim, assim. Se não houver discriminação de quais são os parágrafos, eu não posso, olhando apenas para essa imagem, classificar que existem 3 parágrafos, ok? Deixo isso bem claro. No caso do writer é a mesma coisa. Eu vou copiar aqui esses 2 parágrafos, tá?
Ctrl C, vamos para o Writer. Olha só, eu também não sei aqui onde termina e onde começa um parágrafo, a menos que eu use o botão que está lá em cima aqui, ó, muito parecido, ó. Só que o nome muda, né? Ele muda para caracteres não imprimíveis. E em si eu acho que esse seria o nome mais bonito, né? O que são caracteres não imprimíveis? São caracteres que não serão impressos, né? O nome está diz caractere não imprimível, caractere que não se imprime, certo? Beleza. O nosso caractere não imprimível, no caso aqui, ele vai fazer com que sejam exibidos aqueles espaços, aqueles enter que eu dei, que são não imprimíveis. Poxa, o espaço é um caractere entre as palavras que existe. O enter é um caractere, como se fosse uma letra, só que ele não é imprimível. Não sai na impressão, certo? Então, olha só. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou ligar e olha o que me aparece aqui para mim. Olha o que aparece aqui para mim, depois que eu ligo. Aparece a mesma coisa, né? Aparecem os quadradinhos, olha só. Aparecem os quadradinhos entre as palavras, né? Indicando o espaço. E aparece esse símbolo estranho, parecendo uma letra grega π. Eu nem sei como chamar esse troço. Mas ele é a marca de parágrafo, certo? Ele é a marca de parágrafo. Ele indica onde eu dei Enter, tanto no Word quanto no Writer, você pode ver. E olha só que interessante eu vou fazer com vocês agora, certo? Eu vou mandar imprimir isso aqui, então Ctrl P, quer imprimir, quero, vai sair na impressora agora. A minha impressora demora um pouquinho para esquentar, mas daqui a pouco ela faz a folha sair. Quando ela fizer a folha sair, a gente vai ver que estes caracteres, estes símbolos, mesmo estando aparecendo aqui na tela, você está vendo que eles estão aparecendo, eles não são impressos. Então, um detalhe é que se cai na prova dizendo que você está vendo esses símbolos, e esses símbolos, você tem que primeiro clicar no botão caracteres não imprimíveis para eles sumirem da tela, para então você imprimir, porque senão eles vão aparecer na impressão. Mentira! Essa questão é falsa. Esses caracteres nunca vão sair na impressão, nem no Writer, nem no Word, porque esses caracteres são justamente caracteres não imprimíveis, são caracteres apenas de controle, para você saber onde deu mais de um Enter, onde pressionou 2 espaços entre as palavras, é para você ter um controle maior sobre o texto que você digitou, ok? Então, se qualquer questão na prova disser que estes comandos, esses símbolos vão sair na impressão, isso é errado, ok? Isso não está de acordo, não é verdade, tá? Vamos lá, vamos prosseguir. Eu acho que a minha impressora está esquentando demais e não vai sair. Se não sair agora, a gente vê na próxima aula, não tem problema. Certo? Então, o que foi que nós vimos aqui? Vimos no Word, vimos no Writer, o que é o fluxo do texto. O fluxo do texto segue da esquerda para a direita, depois desce em zigue-zague, da esquerda para a direita desce, da esquerda para a direita desce, da esquerda para a direita, ok. Então, é sempre assim, vai, desce, sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, ok? Algumas vezes interrompemos o fluxo do texto usando quebras. A primeira quebra que nós conhecemos foi o Enter. O Enter, ele faz uma quebra de parágrafo, ele faz com que um parágrafo seja interrompido e você comece a trabalhar imediatamente num próximo parágrafo, uma linha abaixo, né? Se você não desse Enter, o fluxo continua esse. Esquerda, direita, né? Como a gente está vendo aqui, o fluxo ia ser sempre esse, né? Daqui, tá aqui, pronto. Esquerda, direita, desce. Esquerda, direita, desce. Esquerda, direita, desce. O fluxo seria sempre esse. Até quando, João? Até chegar no final da página. E chegando no final da página, você sabe o que acontece. O Word já automaticamente cria uma nova página. Então, por que não testar isso agora, né? Eu vou ver se... Falta muita página aqui, mas vamos lá. Este é o terceiro parágrafo. E eu estou enchendo linguiça. Ei, o trema já foi abolido, viu? Ele colocou o trema, não fui eu não. Enchendo linguiça para chegar ao final da página
o quanto antes. Ponto. Tive de criar um novo parágrafo para testar, para descer mais rápido pela página. Me desculpe, porque mesmo enchendo linguiça tem que ter alguma coesão no que eu estou escrevendo, né? Opa, estamos chegando perto do final da página, hein? Eu vou fazer uma coisa aqui, vamos fazer uma... Vamos trapacear. Enter, enter, enter. E aí, estamos mais próximos. Sim, João, próximos. Atenção, um detalhe aqui é importante mencionar. O X é bem perto do C, são vizinhos no teclado, né? Repare aí, perceba aí. O erro não foi um erro de ortografia, foi um erro de digitação, certo? Vamos lá. Então, estamos mais próximos do final da página. E quando o texto não couber mais na primeira página, vírgula, ele, opa, olha aí, automaticamente o fluxo continua o mesmo, né? Esquerda para direita, desce, esquerda para direita, desce. Não cabendo, ele cria uma próxima página, esquerda para direita, desce, esquerda para direita e aí vai. Então você percebe que quando o texto, a gente já sabe disso, quando o texto chega ao final de uma linha, né? Quando o texto chega aqui, por exemplo, nesse ponto aqui onde está minha mão aqui, no final da linha, certo? Se a palavra não coube, ela é jogada para a próxima linha. E a gente sabe que quando o conteúdo não cabe numa página, o Word e o Writer, eles criam uma próxima página automaticamente. Criando essa página para fazer o quê? Essa página é criada para caber, para absorver o conteúdo que não coube na primeira página, certo? É daí que nós vamos começar a trabalhar com uma segunda quebra. Uma segunda quebra, certo? Veja só. Eu vou apagar um bocado de coisa que você viu, né? E tal. Vamos imaginar que vamos fazer um zoom menor aqui, né? Vamos diminuir o zoom para a gente poder ver isso aqui. Ó, essa é a nossa página, certo? Essa é a nossa página. Você percebe que eu tenho o texto escrito até aqui, certo? E daqui em diante a página está totalmente vazia. A página está vazia. Certo? E aí imagine, João, eu não quero mais usar esta página, eu quero passar direto para a próxima página, porque isso aí é a introdução do meu trabalho, vamos dizer, né? Vamos imaginar, isso aí é a introdução do meu trabalho e eu não posso mais escrever nada nessa página. Eu quero deixar a página em branco para passar para a próxima página, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo observar, né? Eu vou fazer um zoom aqui um pouco maior, mas olha, o cursor está aqui, né? Tá aqui no finalzinho, piscando, né? Ó, em cima da minha cabeça. Pronto, aí o cursor piscando, certo? Aí o que você vai fazer? Muita gente faz isso. Diga se não faz. Não adianta rir. Você faz isso, né? Enter, 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 enter. Ó o cursor descendo ali, ó. Enter. Enter, 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 enter. Mais um enter. Aí você continua o trabalho na próxima página. Né? Diga se você não faz isso. Faz, não faz? Eu tenho certeza absoluta que se você não conhece a quebra de página, você faz isso, certo? Nós vamos trabalhar com uma nova quebra. Enter serve para quebra de parágrafo. Enter serve para fazer um parágrafo acontecer. Para você colocar um ponto ali, um indicador de que acaba um parágrafo e de que vai começar outro. No Word você pode fazer tão somente o seguinte, certo? Ó. O seu cursor está neste ponto. Você não quer mais usar esta página. Então você simplesmente dá um Ctrl Enter. Olha só, sim, meus amigos. Ctrl, segura a tecla Ctrl, pressiona a tecla Enter. Essa tecla de atalho, essa combinação de teclas, é justamente para fazer a chamada quebra de página. Quebra de página. Significa, não quero mais usar essa página, quero que você altere o fluxo para começar logo na outra. Então você continua o trabalho na quebra, ó, continua o trabalho que legal, peraí. Ó.
você continua o trabalho na outra página, certo? Então, a ideia é a seguinte, você está fazendo o seu texto, escreve, 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 Enter, começou na próxima linha, já sendo considerado um novo parágrafo. Escreve, 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 Enter. Não querendo mais usar aquele parágrafo, você dá ponto, Enter, não é verdade? Aí você começa um novo parágrafo. Da mesma forma, não querendo usar mais aquela página, você vai ter que inserir uma quebra. Você vai ter que interromper o fluxo. A lógica é uma só, não tem que se preocupar em decorar coisa nada. O Enter é uma quebra, o Enter é uma interrupção, a interrupção de um parágrafo, indicando que você não quer mais usar aquele parágrafo. Você quer usar um novo parágrafo após aquele ponto onde você pressionou Enter. A quebra de página é a mesma ideia. Você não quer mais usar aquela página, mesmo ainda tendo espaço. Ora, no caso do Enter, mesmo ainda tendo espaço naquela linha, você não interrompeu com o Enter? Você interrompeu com o Enter. Essa interrupção fez com que você ignorasse o restante daquela linha e automaticamente começasse um novo parágrafo. Quando você usa uma quebra de página, a lógica é a mesma. Você interrompe o uso daquela página, faz com que não seja usada mais aquela página. E você só vai usar o texto começando na próxima página. No Word, você cria uma quebra de página usando a tecla Ctrl Enter. Ctrl Enter significa iniciar numa próxima página, certo? E aí você também consegue ver como isso aparece quando você liga o visualizar, o mostrar tudo, né? Olha só. Eu vou clicar aqui no mostrar tudo. Então, olha como aparece a nossa quebra de página. Ela aparece assim, ó. Este é o símbolo que no Word é visto, indicando que você acionou uma quebra de página, que no Word é feita por meio da combinação de teclas Ctrl Enter, ok? Bom, então começando a nos acostumar com o fluxo do texto, vamos nos acostumar com alguns outros itens. A partir das próximas aulas nós vamos trazer mais segredinhos para vocês, tá? Muito obrigado por fazer parte do Eu Vou Passar, muito obrigado por estar conosco. Lembrem-se sempre, nós podemos suprir tudo aquilo de que vocês precisam nos dizer o que é que vocês precisam, certo? Então, todo o conteúdo da maioria das matérias que vocês precisam estudar vai estar aqui para vocês, disponível, vai estar aqui livre para vocês trabalharem. Então, continuem com a gente, né? Auxiliem, dando sugestões, auxiliem, dando puxões de orelha, auxiliem, mostrando se estamos indo pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Porque só vocês podem dizer isso e só a opinião de vocês importa. Ok? Muito obrigado mais uma vez pelo apoio, muito obrigado e até a próxima aula. Na próxima aula nós continuaremos vendo o Word, vendo o Writer, com todos esses conceitozinhos básicos de fluxo, de ferramentas e daqui a pouco seleção e efeitos, que é importante para trabalhar, ok? Fica com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.